A graça e a paz do Senhor, igreja. Dia lindo, né, que nós temos para buscar o Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 6, queridos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Até aqui, queridos. Senhor, nosso Deus, fala a tua igreja, fala com cada um de nós, Pai. Que a tua boa obra seja feita em nosso meio, os teus propósitos, a tua vontade, o teu querer. Nós nos colocamos na tua presença, Pai, porque o Senhor faça o teu bom querer e a tua vontade se cumpra. E que a gente permaneça sempre no evangelho de Cristo, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, sempre nos alimentando da tua graça e do teu amor, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós lemos esse trecho aqui, é um trecho bem forte do apóstolo Paulo, né? Queridos, os últimos domingos pela manhã, que eu tenho trazido mensagem, eu tenho falado há mais de um domingo sobre essa relação que nós precisamos entender como funciona a relação Antigo Testamento com o Novo Testamento. Né? Porque no Novo Testamento é muito bem explicada essa relação, muitas vezes as pessoas se confundem, não conhecem, têm dúvidas, e eu tenho trazido isso nos últimos domingos pela manhã. Mas, por mais que eu acho que nos últimos domingos ficou bem claro esse relacionamento, né? Faz parte, os ensinamentos fazem parte do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e no Novo Testamento trazem novos ensinos, uma profundidade maior, né? Algo bem mais profundo, bem mais revelado da parte do próprio Deus, que é Jesus Cristo, né? Que ele veio em carne trazer essa superioridade da nova aliança. Não que o Antigo Testamento não tenha o seu valor, e tem um valor imenso, mas muita coisa do Antigo Testamento não permanece mais, o que permanece é aquilo que Jesus validou e trouxe para o Novo Testamento. Né? Aquilo que muitas das coisas do Antigo Testamento passaram, como fica bem claro, que é explicado por Jesus em Atos capítulo 15, em diversos trechos que nós já estudamos. E aqui eu queria, mas esse estudo, queridos, por mais que eu acho que já tenha ficado bem claro, quem esteve em outros domingos, ficaria incompleto se eu não tocasse em dois livros chaves do Novo Testamento sobre isso, que é o livro de Gálatas e o livro de Hebreus. Porque, olha que interessante, esses dois livros, queridos, o livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas e a carta aos Hebreus, foram escritas especificamente com esse propósito: explicar aos cristãos como funcionava a igreja de Jesus Cristo em relação ao Antigo Testamento. Então, toda essa dinâmica, o que nós podemos captar para nós do Antigo Testamento, o que deixou de valer, qual a relação, né? Tipo, os dois estão em pé de igualdade ou não, tudo isso, o propósito de Gálatas e de Hebreus foi para explicar isso. Então, são cartas, algumas cartas têm diversos propósitos, né? Tratam de diversos assuntos. A carta de Gálatas e a carta de Hebreus, elas destoam um pouco porque tem um assunto-chave, um assunto que permeia praticamente todo esse livro. Então, eles têm esse foco. Nós lemos aqui em Gálatas 1, versos 6 a 9, que o apóstolo Paulo dizendo: por que vocês estão deixando o evangelho de Jesus Cristo? Ele falou: eu me admiro. Por que vocês estão deixando o evangelho de Jesus tão rapidamente? Vocês conheceram a palavra de Cristo, conheceram a verdade do evangelho e estão deixando. Deixando para seguirem outro evangelho. O apóstolo Paulo chama de outro evangelho, e ele depois conclui que nem sequer é evangelho. Ele deixa bem claro, é uma outra coisa, mas não é evangelho isso. E o que é esse outro evangelho, que não é evangelho, que a igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas, estava seguindo? Era uma hibridização entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. É o que, se vocês lembram do último domingo que eu preguei, eram os cristãos judaizantes. Eram os fariseus que haviam se convertido e achavam que para os cristãos serem salvos, eles precisavam guardar toda a lei de Moisés, todo o Antigo Testamento. Todas as prescrições da lei mosaica eram necessárias para as pessoas alcançarem a salvação. Nós comentamos isso lá em Atos 15.
Então, esse aqui é esse outro evangelho, que nem sequer é evangelho, que o apóstolo Paulo está tocando. Esse, na verdade, foi o primeiro grande problema que a igreja, problema doutrinário que a igreja cristã enfrentou. Depois teve o confronto com os gnósticos, né, arianismo, teve diversos outros problemas a posteriori. Mas esse foi o primeiro. Qual a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Estão em pé de igualdade, nós precisamos guardar os dois, em termos de ordenanças, para alcançar a salvação. Qual que é essa relação? O apóstolo Paulo diz que para esses que queriam trazer toda a legislação do Antigo Testamento para ser guardada, ele diz, isso não é outro evangelho e nem sequer é evangelho. E ele diz, essas pessoas estão querendo perverter o evangelho de Jesus Cristo. Perverter o evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo conclui, nos versos 8 e 9, dizendo, olha, nem se eu, apóstolo Paulo, ou um dos apóstolos, o mesmo um anjo do céu desça até vocês e pregue um evangelho diferente do que é pregado no Novo Testamento, seja essa pessoa considerada amaldiçoada. Então, qualquer pessoa, e ele ainda repete e fala de novo a mesma coisa, se eu, ou um outro apóstolo, ou um anjo do céu, pregar um evangelho diferente do que está registrado no Novo Testamento, seja essa pessoa considerada amaldiçoada. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo que diz. Então, se alguém, não importa a titularidade, não importa o conhecimento bíblico, não importa quem quer, o nível de unção que a pessoa apregoa, se ela se volta para o Antigo Testamento querendo fazer um mix, uma mistura com os conceitos do Novo Testamento e colocar em pé de igualdade e trazer a legislação do Antigo Testamento, essa pessoa está sobre essa maldição que o apóstolo Paulo disse. Essa pessoa está pregando outro evangelho que sequer pode ser chamado de evangelho. Então, nós vamos estudar esses dois livros, o livro de Gálatas e o livro de Hebreus, para a gente concluir e entender bem esse relacionamento. Então, deixem aberto em Gálatas, nós vamos ler um pouquinho aí. Vamos para o capítulo 2, queridos, por favor. Gálatas 2, verso 12. Assim, queridos, eu entendo e eu parto do princípio que todos aqui são pessoas que podem entender isso facilmente. O Antigo Testamento, em termos de prescrições, precisa ser analisado de acordo com o Novo. Quem manda, quem comanda é o Novo. Se o Novo diz, não matarás, como Jesus diz, o não matarás do Antigo Testamento permanece? Permanece, claro. Agora, se o Antigo Testamento diz uma coisa e Jesus não corrobora, não valida, não vive aquilo, ou os apóstolos não validam, aquilo cai em desuso. Em termos de prescrição, você compara com o Novo e vê o que permanece. Gálatas 2, verso 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo explicando. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios, falando de Pedro. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como você pode obrigar gentios a viverem como judeus? Veja aqui, então, que o apóstolo Paulo faz essa diferenciação. Se Pedro, pela obra de Jesus, depois que veio o Novo Testamento, a nova aliança e a graça, Pedro deixou de seguir inúmeras prescrições do Antigo Testamento. Ele deixou de seguir. Só que alguns judeus, quando eles vinham visitar Pedro, com medo dos judeus, passavam a seguir as prescrições do Antigo Testamento. Mas o apóstolo Paulo dá uma bronca no apóstolo Pedro e diz, você que é judeu, está vivendo como gentil, por que você quer fazer os gentios viverem como judeus? Então ele faz essa diferença. Nós que somos gentios, não somos judeus, o apóstolo Paulo pergunta, se eles são gentios, por que eles precisam viver como judeus, se isso faz parte da antiga aliança, né? E agora ele começa uma diversa série de comparações, que eles vamos para Gálatas capítulo 3. Gálatas 3 é bem chave nesse assunto. Vamos a partir do verso 1. Olha o que ele explica. Ó Gálatas insensatos. Vejo que o apóstolo Paulo ficou bem triste com eles, né, deles abandonarem a verdade do evangelho. Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei, do Antigo Testamento, que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio?
Então o apóstolo Paulo faz essa comparação. Espera aí, vocês receberam o Espírito Santo enquanto vocês estudavam a lei, o Antigo Testamento, ou vocês receberam o Espírito Santo quando vocês passaram a receber o ensino do Novo Testamento? Quando vocês ouviram que Jesus morreu pelos seus pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia, de todos os ensinamentos de Jesus. O que lhes encheu do Espírito Santo? E é isso que acontece na vida de cada um, queridos. Se você se enche do Novo Testamento, a diferença, né, do mover do Espírito no Novo Testamento é diferente. No Antigo Testamento a gente aprende coisas belíssimas e de profundidade grandiosa. Mas o Novo Testamento está em outro patamar. Ele fala, por meio de qual vocês receberam o Espírito Santo? Por meio do ensino do Novo Testamento. No verso 5, ainda do capítulo 3, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou por meio da fé com a qual receberam a palavra. Então, veja, queridos, a gente tem que ter cuidado de não nos tornarmos legalistas, de tornarmos pessoas muito focadas nas ordenanças, nos preceitos, nos mandamentos. Porque o que o Novo Testamento nos ensina é o poder de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus vem pela prática da lei ou por meio da fé na pregação da cruz de Cristo? É por meio da fé. Então, quando a gente crê em Jesus, quando a gente recebe essa palavra, é que a gente se enche do Espírito de Deus. No verso 19, queridos, ainda desse capítulo, olha o que o apóstolo Paulo diz. Qual era, então, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, Jesus, né? E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. E no verso 22... Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é o Novo Testamento, né, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Então ele pergunta, o apóstolo Paulo, ok, se o Novo Testamento veio e era esse que é superior, então por que a lei teve que vir primeiro? Né? Qual que é o propósito da lei? Ele fala, né, o Antigo Testamento mostrou ao ser humano o quê? O pecado. Encerrou todo o ser humano debaixo do pecado. As prescrições, os ensinamentos do Antigo Testamento mostram ao ser humano, olha, vocês são pessoas que não conseguem obedecer isso. Ele mostrou o quê? O diagnóstico da doença que existe no coração do ser humano. Ou seja, que nós somos pecadores, que somos cheios de defeitos, cheios de falha. Mas, como o diagnóstico não adianta muita coisa. Você vai num médico e o médico te dá um diagnóstico. Olha, o diagnóstico é esse aqui. Qual que é a próxima pergunta que você faz para o médico? Doutor, muito bem, obrigado. Né? Agora eu sei o que eu tenho, agora o que eu faço? Como que eu recebo a cura? O diagnóstico por si só não adianta muita coisa. E a gente precisa da cura, que é a salvação por meio de Jesus Cristo, né? Que nos dá o perdão dos pecados, a nossa justificação. E outro propósito do Antigo Testamento, além de mostrar nossas falhas, porque veja só, todos os grandes homens do Antigo Testamento, muito mais corajosos, com muito mais fé, com muito mais entrega a Deus do que nós, todos eles falharam miseravelmente. Todos eles, se você for pegar a vida de cada um, todos eles têm pecados graves. Desde Abraão, a Davi, aos profetas, todos eles falharam e eles são salvos pela fé, que está lá em Hebreus 11. Então, o que mostra o Antigo Testamento? Que o ser humano não podia salvar a si próprio. Não tem ninguém que pode dizer, olha, eu consigo obedecer todos os mandamentos de Deus sem nunca falhar. Não existe isso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, outra coisa, além de apontar o pecado, é mostrar a todo ser humano que ele não consegue. Ele precisa de um Salvador. Ele precisa. O ser humano arrogante, quando Deus entregou a lei a Moisés, e Moisés expôs a lei ao povo, leu a lei ao povo, o povo disse, que bom, a gente vai obedecer tudo isso à risca. Tudo isso que Deus disse, nós vamos cumprir. E está aí o grande engano. Eles não tinham a menor condição de obedecer, e nós também não. Então, outro propósito da lei é mostrar que nós precisamos de um Salvador. Né? Para nós sabermos que há uma necessidade. Imagina se Jesus viesse, né, antes da lei, morresse numa cruz, todo mundo ia se perguntar, mas para que ele morreu na cruz? Né? Bastava ter nos passado os mandamentos que a gente obedeceria, não precisava dele ter morrido. Não, mas a Bíblia mostra ao longo de toda a história de Israel, mesmo pegando o povo mais disciplinado, o povo mais religioso, que é o povo judeu, eles não conseguiram obedecer, quanto mais o restante do planeta, né, queridos? Outro propósito da lei, estou trazendo alguns objetivos da lei, né? Esse eu já citei nas outras mensagens, era realmente libertar, dar um mínimo de limite para o ser humano da época. Porque nós estamos falando de 4.000 anos atrás, queridos.
uma época que não existia polícia, né, não existia, a lei era muito fraca, né, cada um vivia por si, e era uma selvageria, era uma época cruel, uma época de muita dificuldade mesmo em termos de violência. Quem assistiu o filme Noé, dá para ter uma noção. Então, Deus envia a lei para colocar um pouco de limite na selvageria que existia, então, na época. O Antigo Testamento, queridos, foi uma evolução em termos de moral, em termos de ética, assim, revolucionária para a época. Para a época, algo assim, muito difícil de você comparar com qualquer coisa que existia até então. Então, foi uma revolução imensa para que o ser humano pudesse ir caminhando em direção ao mínimo de moral, ao mínimo de legislação e de coisas no sentido. Deus tinha condições de revelar o Novo Testamento naquela época? Não. Deus sim, as pessoas não tinham condições de entender. Se Deus fosse falar sobre amor, fosse falar de mansidão, falar sobre graça às pessoas de 4.000 anos atrás, queridos, ninguém ia entender aquilo ou mesmo dar valor àquilo, porque era uma época que as pessoas eram muito brutas, muito insensíveis e, nas palavras das Escrituras, de coração de pedra. Então era difícil. Deus teve que pegar as crianças no jardim da infância da moralidade e ir ensinando paulatinamente, progressivamente, porque não tem como você ensinar física quântica a uma criança que ainda não sabe ler. Primeiro você ensina a ler, ensina quanto que é 2 mais 2, 3 mais 3, e aí, por diante, até ela ter condições de entender o que é fruto do Espírito, e coisas mais avançadas ainda. Um outro princípio do Antigo Testamento é libertar o ser humano da culpa, né, queridos? Porque o Antigo Testamento apontava o pecado, só que o ser humano ficava naquela, né? Ai, meu Deus, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, Deus não me aceita. Então, todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento foi montado para apontar para Jesus, mas também para que as pessoas pudessem se sentir um pouco aliviadas da culpa e puderem seguir em diante, lembrando-se que Deus era um Deus que perdoa. Um outro ponto importante da lei do Antigo Testamento era libertar, queridos, o povo da época do grande mal de então, que era a idolatria. Idolatria, mitos, fábulas, tudo isso o Antigo Testamento combateu, você vê de Gênesis até Malaquias esse combate, a multidão de deuses, né, a multidão de sacrifícios e práticas horrendas, desde sacrifício de crianças aos deuses, desde orgias como formas de adoração, tudo isso o Antigo Testamento combateu. E Jesus só veio quando Israel já ficou um pouco mais certinho em termos de idolatria. Israel entendeu que só existe um Deus, né, e aí só ele deve ser adorado. Quando isso ficou claro na mente de Israel, aí Jesus pôde vir. E claro, como comentamos em outros domingos, o principal motivo do Antigo Testamento é apontar para Jesus. Todos os profetas profetizavam Jesus. Salmos e os livros de sabedoria apontavam para Jesus. Desde Gênesis, todas as narrativas apontavam para Jesus. Sempre Deus avisava ao ser humano, está vindo aquele que vai salvar vocês. Eu vou vir e vou salvar vocês. Vai vir o profeta em meu nome, que vai falar em meu nome e vai lhes anunciar a verdade que eu quero trazer a vocês. Agora olha no verso 23, queridos, de Gálatas 3. Verso 23. Antes que viesse essa fé, né, que é o Novo Testamento, a fé em Jesus Cristo, estávamos sob a custódia da lei. Veja que ele já usa um passado, né? Estávamos, não estamos mais. Estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Até que. Verso 24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, veja só, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O que é esse tutor, queridos? Em algumas outras traduções usam a palavra aio. Na cultura grega e na cultura romana, quando uma criança era pequena, tinha ali os seus 6, 7, 8 anos, e ela ia para a escola, ou no caso dos judeus, para a escola dos rabinos, ou no caso dos gregos, para as escolas de filosofia, escola de oratória, etc. O pai ou a mãe não faziam esse serviço de levar a criança. Quem levava era um escravo, que era chamado de tutor ou aio, que era responsável pela vida da criança, de levar até a escola, esperar ali a criança ser ensinada pelo professor e depois trazê-la de volta para casa. Esse era o tutor. Então, qual que é a responsabilidade do tutor? Levar a criança até a escola. Chegou até a escola, ela deixa, e aí está sob a responsabilidade do professor. Então, é isso que ele está fazendo essa comparação. O Antigo Testamento, a lei, era esse escravo que leva a criança
é um escravo, não tem muito conhecimento. Ele, claro, conversava com criança, explicava alguma coisa sobre o mundo, né? Olha ali um lago, olha ali uma árvore, aquela árvore ali é uma macieira, etc. Mas um conhecimento muito limitado. E ele leva essa criança até a escola, até o professor. Esse, sim, responsável pela educação da criança. Então, ele está chamando isso. O Antigo Testamento é esse escravo que nos leva até o professor, até o mestre, que é quem? Jesus. A lei é o nosso tutor até Cristo. Agora, tendo chegado à fé, tendo chegado a Cristo, nós não estamos mais sob o controle do tutor. Então, o Antigo Testamento não é que controla o nosso viver, não é que controla, que determina sobre nós as prescrições, o que nós devemos fazer para agradar a Deus. Porque não estamos mais sob o controle dele. Estamos sob o controle de Jesus Cristo, Deus encarnado, que diz para nós o que nós devemos fazer e obedecer. Vamos para o capítulo 4 agora, queridos, de Gálatas. Veja que toda a temática do apóstolo Paulo aqui é sobre isso. Verso 9. Aqui ele vai fazer uma comparação, né? Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando, olha só o que ele diz, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Não sou eu que estou dizendo isso, queridos. Por favor, entendam isso. Esses cristãos se converteram, ouviram a fé, a palavra da fé, ouviram o que Jesus fez por eles, que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, houve o Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado à igreja, e todos os cristãos passaram a viver debaixo dessa realidade, do perdão de Jesus e dos ensinos de Jesus, e o Espírito Santo veio até a igreja. Essa é a palavra que os Gálatas estavam vivendo, porque o apóstolo Paulo foi lá e pregou isso. Depois vieram os cristãos judaizantes e falaram, não, você precisa guardar tudo lá do Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo põe a mão na cabeça e fala, ó Gálatas insensatos, por que vocês estão voltando? E olha aí o que ele está dizendo no verso 9. Agora, conhecendo a Deus, agora vocês conhecem a Deus, pelo amor de Deus, vocês conhecem Jesus, ou melhor, sendo por ele conhecido. Olha o que ele diz, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Meu Deus, o apóstolo Paulo bateu a mão na cabeça. Vocês conheceram a Deus, conheceram Jesus Cristo. Toda a pregação do Novo Testamento. E agora que vocês obtiveram esse conhecimento esplêndido, vocês estão voltando a ensinamentos fracos, elementares e sem poder. E não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Paulo. Quando a pessoa abandona o Novo Testamento e começa a focar a vida dela no Antigo Testamento, meu irmão, é isso que acontece. Está voltando a coisas que são inegavelmente inferiores. De novo, não são palavras minhas. Eu, por mim, falava outra coisa, mas o apóstolo Paulo diz isso. É inferior, são mais fracos, são mais sem poder. E a gente sabe disso, queridos. Basta ter um mínimo de bom senso e você vai ver que no Antigo Testamento a forma de lidar com as coisas era muito mais ríspida, era muito sem amor, era de mandamentos, era de rigidez. E no Novo Testamento a gente vem sobre graça, aprende sobre amor, aprende sobre domínio próprio, aprende sobre mansidão, aprende sobre perdoar, coisas que no Antigo Testamento aparecem aqui ou acolá, mas não tem um nível de profundidade do Novo. Então a gente tem que ter cuidado. A nossa vida tem que se basear na nova aliança. Foi tirada, querido, uma aliança. Tirou-se uma aliança, rompeu-se com isso e foi colocada uma nova aliança. Você tem compromisso com qual? Com a nova aliança. Ela que nos traz agora o que vale para nós como servos de Deus. Vamos para o verso 21, queridos. O apóstolo Paulo bombardeia, queridos, aqui em Gálatas e em Hebreus também. Olha no verso 21. Digam-me vocês, o que querem estar debaixo da lei? Deus nos guarde disso. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Vamos para o verso 28. Vocês, irmãos, todavia, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre.
Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então, o que ele usa que é essa ilustração, ele fala, olha, de Abraão nasceu 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael, filho da escrava, Isaque, filho da promessa, nascido de forma sobrenatural, nascida pelo Espírito, nascido livre, e o outro nascido escravo. E ele fala, essas 2 mulheres, Agar e Sara, ilustram, ele diz isso, ilustram essas 2 alianças. Uma aliança da escravidão e outra aliança da liberdade. Uma aliança do esforço próprio, outra aliança do Espírito, da graça e do perdão. Uma aliança é da promessa, a outra, e ele fala, mande embora, porque nós somos filhos não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Capítulo 5, queridos, veja que é o texto todinho de Gálatas é sobre isso, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele está falando aqui da lei. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Veja como ele deixa bem claro. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, ou seja, se vocês quiserem guardar o Antigo Testamento, a lei, Cristo de nada lhes servirá. E de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos, pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, queridos, é bem claro aqui, é muito claro que se alguém quiser se circuncidar, vai ter que guardar toda a lei. Se você quiser pegar as prescrições do Antigo Testamento e guardar, vai ter que guardar tudo. Não dá para ser seletivo. Olha, esse mandamento eu guardo. Não, se você quer guardar, guarde tudo. A menos que você queira guardar apenas aquilo que o Novo Testamento valide e diga. Tais princípios do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, continuam na Nova. Aí, amém. O que não é importado, que não é trazido, e pelo contrário, é dito que passou, passou. Nós fomos chamados para a liberdade, e ele diz, vocês querem se submeter novamente a um jugo de escravidão? Eu não. E ele diz que se você quer guardar a lei, quer guardar os preceitos do Antigo Testamento, é cair da graça. E Cristo passa a ser inútil para nós. No verso 18 de Gálatas 5, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Isso aqui é a diretriz do Novo Testamento. Não é a lei, é o que pela fé em Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo e o próprio Deus passa a transformar o nosso ser, a graça de Deus começa a mudar o nosso coração e as leis que estavam escritas em tábuas, como eu falei no último domingo, passam a ser escritas no nosso coração e o próprio Deus transforma o nosso caráter. E se nós andamos por esse Espírito, nós não precisamos dessa lei do Antigo Testamento, porque o Espírito Santo vai nos levar a coisas mais profundas. Mas quer dizer então que nós estamos sem nenhuma lei? Não, né, queridos? Não é por aí. Abra e vamos sair um pouquinho de Gálatas, vamos para 1 Coríntios 9. Nossa lei agora é a lei da liberdade, em Cristo Jesus. 1 Coríntios 9, 20. O apóstolo Paulo nos diz, verso 20, tornei-me judeu para os judeus, a fim de guardar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, né, os judeus, todos os judeus, eles guardam todo o Antigo Testamento. Né? Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Agora, olha o detalhe. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, nenhum cristão é para estar. Eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar o que estão debaixo da lei. Verso 21. Para os que estão sem lei, ou seja, quem não é judeu, os gentios, né? Tornei-me como sem lei. Agora ele fala, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim, qual lei de Deus? Agora ele fala, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Então, o que o apóstolo Paulo diz? Eu não estou debaixo da lei, nenhum cristão é para estar debaixo da lei, das prescrições do Antigo Testamento. Agora, mas eu estou sob a lei de quem? A lei de Cristo. O que Jesus ensinou no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, e que os apóstolos ensinam, a Bíblia diz que nós estamos fundamentados no fundamento dos apóstolos. Nós seguimos essa lei de Cristo. O que está no Novo Testamento, isso nós seguimos, é essa lei de graça que nós seguimos. Voltando para Gálatas, queridos, onde ele vai falar sobre isso também. Gálatas 5,
verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha que coisa linda, queridos. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, agora qual que é a lei de Cristo? Vai dizer agora. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Essa é a lei de Cristo. Não estamos seguindo a vontade da carne. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a lei de Cristo. Servir uns aos outros em amor e amar ao próximo como a si mesmo. Agora no capítulo 6, verso 2. Lembre que lá em 1 Coríntios 9 ele fala: eu não estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da lei de Cristo. Não estou debaixo do Antigo Testamento. Não estou. E nenhum cristão é para estar. É para estarmos debaixo da lei de Cristo. E agora ele especifica claramente que lei de Cristo é essa. Nós já lemos aqui: servir uns aos outros em amor e amar o próximo como a si mesmo. Agora ele vai deixar bem claro isso. Capítulo 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. De novo, a lei de Cristo. Servir ao irmão, carregar os fardos pesados uns dos outros, ajudar uns aos outros, abençoar uns aos outros, amar uns aos outros. Verso 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, que é uma prescrição da lei. O que importa é ser uma nova criação. Olha o que ele diz. O Antigo Testamento tinha essa preocupação: circuncida, não circuncida, faz isso, faz aquilo. Olha, a coisa agora é outra dimensão. Não é você fazer um pequeno corte no corpo, agora você é feito uma nova criatura. É o Espírito Santo habitando em você, é você feito novo e passa a ser participante da natureza divina. É outra dimensão, é outro poder.